Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, aqui é a Domênica e hoje eu finalmente realizo o sonho de muitas pessoas que ouvem esse podcast. Vamos falar sobre Crepúsculo. Sim, Crepúsculo. Para enfrentar esse desafio, hoje eu recebo aqui no Perdidos na Estante dois amigos muito queridos, o Thiago Augusto e a Ana Lívia. O Thiago, você já conhece aqui do Perdidos, e a Ana Lívia veio diretamente lá do Quarta Parede Podcast. Durante o nosso papo, relembramos quem éramos quando o Crepúsculo foi lançado nos cinemas, qual o peso dessa franquia para milhões de leitores e espectadores de cinema, e uma coisa puxa a outra, e aí nos perguntamos se Crepúsculo envelheceu bem. E spoiler, a resposta é não, mas não é tão simples e não para por aí. Então, vem a próxima pergunta: por que tanta gente ainda gosta de Crepúsculo? Continuando nessa conversa, nós acabamos falando sobre os principais problemas dessa série, questões relacionadas a machismo, apropriação cultural e, como não podia deixar de ser falado, vamos falar a verdade, questões de narrativa e como a própria visão mormon da autora pode ter interferido nessa obra. Tudo isso é só o começo. Tem muita coisa a mais aqui neste episódio, então, bom episódio para você. Bom, gente, a saga Crepúsculo, ela voltou aos cinemas brasileiros agora em abril de 2026, em comemoração aos 20 anos do lançamento do primeiro livro. Sim, 20 anos. Isso gerou uma certa comoção em muitas pessoas, né? A crise de idade bateu forte para muita gente, e eu vi muita gente que tá aí nos seus 18 anos, 20 anos, 20 e poucos anos, que pôde finalmente ir ao cinema para assistir a saga Crepúsculo pela primeira vez, porque quando foi lançado os filmes, não podia assistir, porque os pais, porventura, não deixavam. Afinal, é um filme de lobisomem, de vampiro e de safadeza. Então, esse pessoal mais jovem pôde ir ao cinema assistir. E eu também percebi um movimento de pessoas mais adultas, mais maduras, que também foram ao cinema para revisitar esse filme. Então eu achei um movimento muito legal. Mas aqui no Perdidos nós falamos não só dos filmes, mas nós falamos também dos livros. Então, considerando que esse episódio é um episódio completamente livre para spoilers, eu já vou começar na velocidade 120 por hora e eu quero saber de vocês se vocês acham que o primeiro filme envelheceu bem e o primeiro livro envelheceu bem. Amiga, primeiramente eu gostaria de dizer que kkk safadeza, né? Até gostaria que tivesse mais. A Bella também, né? Gente, a gente tem que lembrar que a Bella beijava de boca fechada porque a saliva do menino Eduardo era venenosa. Então, assim, imagina que coisa mais virjona que é você ter 17 anos e beijar de boca fechada. Então, assim, safadeza, infelizmente, não está tendo. E eu acho que nem na época, 20 anos atrás, ele tinha envelhecido bem. 2 semanas após o lançamento, ele já tinha envelhecido mal. Nossa, a Ana está sendo generosa.
Mas eu acho que tem uma coisa, porque ficou o imagético da época tão marcado, e eu acho que tanto o filme quanto o livro tem certos clichês que viraram tão quase onipresentes na fantasia por tanto tempo, que eu acho que não tem como você separar um pouco. Se você for analisar friamente, eu acho que o filme ainda faz um trabalho melhor do que o livro, eu acho. Porque o filme traz complexidades de personagem que o livro, assim, gente, passa batidão. Do tipo, eu acho que a Bella é uma personagem mais interessante nos filmes, assim, eu acho que ela tem conflitos, eu acho que, não sei, talvez a atuação semi-bizarra da Kristen Stewart traga aí uma coisa que eu fico tipo, quem é essa menina, o que ela está pensando, versus o livro onde a gente 100% sabe o que ela tá pensando o tempo todo, e o que ela tá pensando eu quero beijar esse vampiro, e é só, gente, a Bella não tem tanta complexidade de personagem, tá? Todas as vezes que você se pergunta o que será que a Bella está pensando, ela está pensando, gostaria tanto de beijar esse vampiro, é isso. Tiago. Oi, olha, eu tô tão feliz, esse momento chegou, você finalmente ouviu o apelo, a aclamação desse único ouvinte que lhe pede encarecidamente que este episódio aconteça. Gente, eu tô tão feliz. Quem me dera se fosse só você que há anos fala, e o episódio de Crepúsculo? E eu, vai vir. E aí veio, né? Entendeu? O cinema nacional está me obrigando a estar aqui nesse momento. É isso. Você aboliu o momento do beijo só porque dessa vez eu ia mandar um beijo especificamente pra você, Domenica Mendes, porque lá no episódio 89 do Perdidos na Estante, você fez o favor de expor em rede nacional, na podosfera, de que eu sou fã de Crepúsculo, e agora todo mundo sabe do meu guilty pleasure, que não é mais secreto, né? Agora estou aqui abertamente vestindo minha camisa de Team Charlie, porque a gente amadureceu, né? Agora não tem mais Team Jacob, Team Edward. A gente sabe que a única pessoa decente a você ter um crush nessa história é o Charlie, o pai da Bella, com aquele bigodão maravilhoso. Você envelheceu, né, velho? Você envelheceu. Envelhecemos, né, amiga? A geração 30 mais vai entender o que eu tô falando. O Charlie ou então o Dr. Caralho. Eu tava pensando isso, cara. Hoje em dia eu assisto, eu fico assim, cara, não é que a Bella tem uma química com o Carlyle? Com o Dr. Caralho, sim, bate muito forte. Mas respondendo sua pergunta, Dô, eu acho que Crepúsculo se tornou, vamos colocar assim, icônico por causa do filme, sabe? As adaptações fizeram essa obra se popularizar muito mais do que os livros, eu diria. Por uma série de fatores, né? O elenco, que acabou se consagrando, né? Tipo, Robert Pattinson se tornou um ator muito famoso em Hollywood a partir da atuação dele em Crepúsculo, acho que até mais do que a Kristen Stewart, mas a trilha sonora, essa fotografia específica, sabe? Todos aqueles elementos. Eu tive a oportunidade, né, de assistir no cinema com essa reexibição que a saga tá comemorando. Assim, gente, eu não sou... Porque eu acho que rola também uma diferença de idade entre nós três aqui e de referências, enfim, né? De coisas que a gente consumia na época da nossa adolescência, fase ali, meio que início quase de um jovem adulto ali, né? Crepúsculo, ele já chegou pra mim numa certa idade que pra mim já não fazia muito sentido, tá? Então, ele chegou em 2008. Então, deixa eu fazer aqui uma conta rápida. Eu já tinha 20 anos, cara. Assim, eu já tava no penúltimo ano de faculdade, escrevendo TCC. Então, não me pegou muito, né? Não conversou comigo à época. Mas, aos meus 20 anos, eu já tinha sobrinhas. E, salvo engano, a minha sobrinha mais velha, ela já tava ali com uns 9, 10 anos, assim, acho que uns 9 aninhos. Então, era uma coisa que ela gostou de assistir, passado ali, acho que uns 3 ou 4 anos. E um dia que eu tava ali com ela e com a irmã dela, que é um pouquinho mais nova, elas estavam assistindo. E aí eu bati o olho e eu me lembro perfeitamente da minha reação, porque era uma cena que não era do primeiro filme, tá, eu acho. Mas é uma cena onde o Jacob, ele tá como humano e ele vem correndo e ele se transforma num lobo gigantesco. Lua Nova. É o segundo filme. É, que é quando ele se revela para a Bella, grandes momentos. Cara, a minha reação veio daquilo no TV e foi assim, ele é um lobo gigante? E elas, tia, e o vampiro brilha no sol. E aí eu,
Tá, mas assim, né? Não tinha como eu me interessar por isso, sabe? Só que, por exemplo, a minha cunhada, que hoje também, né, já tem 2 filhas, tal, ela é bem mais nova que eu. Acho que ela tem 21 anos. E ela, por exemplo, foi a pessoa que chegou pra mim e falou assim, nossa, Dô, eu queria assistir Crepúsculo no cinema agora, porque quando saiu, meus pais não deixavam eu assistir porque eles achavam que era muito forte. E eu falei, por que é muito forte? Ela falou assim, porque eu era muito criança, e aí tinha romance, e aí eles queriam me proteger desse tipo de exposição, né? Por isso que eu falei da safadeza, porque eu fico imaginando como que era para pais de 2008, 2010, enfim, você falar, o meu filho quer assistir um filme de um trisal entre uma humana, um vampiro e um lobisomem, sabe? Pô, tua cabeça vai pra onde, né? Então, acho que o apego romântico, né, da relação dos 3 personagens ali protagonistas acaba pesando um pouco na mão nisso. Mas eu entendo que ele é muito chapa branca, né? Ele trata de outras questões mais complexas, eu acho. Eu acho que é uma coisa de, tipo, o marketing em volta da ideia do triângulo amoroso era muito forte, mas quando você vai analisar o conteúdo de fato... Tem algum conteúdo? Exato, é tão fraquinho, assim, sabe? Tipo, eu acho que, sei lá, quantos beijos na boca tem em Crepúsculo, assim, 2? Não sei, sabe? E eu acho que a primeira cena de sexo é uma dessas que é, tipo, Fade to Black no último filme. O Amanhecer, isso. Não chega a mostrar consumado mesmo, não. Tô brincando, gente. Então, assim, quando você vai analisar de fato, mas é que o marketing era justamente essa coisa de tipo, com quem ela vai ficar? Meu Deus, e aí os pôsteres eram todos eles sem camisa, sendo que, tipo, eles mal aparecem sem camisa, sabe? Mas eu acho que era uma coisa mais pra vender, e outra que eu acho que é uma coisa também muito da época, assim, né, o começo dos anos 2000 e tal, que é essa coisa de, sei lá, pôster da Capricho, sabe? Então, vendia também o quão bonito era o Robert Pattinson, quão bonito era o Taylor Lautner, e aí você ia ter um pôster dele sem camisa no seu quarto. Acho que tinha muito mais a ver com o capitalismo e o marketing em volta da história do que a história em si, porque eu acho que a gente tem que lembrar que a história nasce, gente, a Stephenie Meyers é mormon, e a história nasce de uma vivência muito mormon e muito religiosa, e se você for até analisar, tipo, os arquétipos usados, são arquétipos que se encontram na cultura mormon também, assim, para além só da religião, assim, na vivência mormon de Utah e etc. Então, assim, né, sexo, eu até acho, assim, que de serviço para todos os outros vampiros, que são todos transudos, menos esses. Inclusive é uma coisa que por muito tempo a internet zoou bastante, né? Infantilizou, tirou um sarro, porque realmente... Felipe Neto que o diga, né? Pois é, inclusive aquele vídeo do Felipe Neto, velho. Foi assim que eu conheci ele, inclusive. É muito bom. E assim, eu reassisti o começo, né? Até metade, mais ou menos, do primeiro filme pra gente gravar, porque, fun fact, quando saiu Crepúsculo, em 2008, eu acho que o ano já era 2009... À época eu tive acesso a uma versão digital do filme. Gente, vamos lá, ó. Internet, à época, era internet a rádio. Então, a gente tá falando de 2009. E aí eu consegui esse filme em formato RMVB com legenda embutida. Então, assim, né, demorou-se ali uns 2 dias pra poder baixar esse filme, e ele veio com uma qualidade muito, muito ruim, porque ele tava todo pixelado, ele tava muito escuro. Então, essa coisa que vocês estão falando, né, que vocês citaram da qualidade da paleta de cores, que sim, claro, eu percebia que era uma paleta mais fria, mas ela não tava meio cinza, igual ela tava mais... Ela tava um cinza escuro, ela tava sem qualidade. Ela tava realmente. Tipo a última temporada de Game of Thrones. Eu ia falar isso agora. Exata. Nossa, gatilhos. É isso. Então, quando eu assisti o filme, tava ruim de entender as imagens e não me pegou a história, achei um grande boring. E uma coisa que me chamou muita atenção na época, eu acho que chamou de muita gente, tanto que o Felipe Neto fez, né? Essa sketch maravilhosa. Eram as expressões faciais, realmente, deles, que é muito marcante. Não sei, eu
porque que foi escolhido e eles foram dirigidos pra atuar daquele jeito. Só que você reassistindo hoje, parece que a única personagem que não faz carão o tempo todo é a Bella. Assim, dos protagonistas, tá? Porque eu acho que os atores secundários ali, né, que são os atores de apoio, eles são ok. O problema são os protagonistas. Isso que o Thiago fala, né, que hoje ele é Team Charlie, faz todo sentido. Eu achei legal você comentar isso, né, da questão das gerações, porque no cinema eu consegui ver gente de todos os públicos, sabe? Tipo, gente da minha geração, nessa galera que tá na casa dos 30 a mais, mas eu vi muita gente novinha, sabe? Que, tipo, tá com seus 16, 18 anos, talvez, finalizando aí o ensino médio. Virou um cult classic, assim, né? Sim, sim, e eu acho que nessa questão do filme ter envelhecido mal ou não, é muito legal quando você assiste e você fala, caraca, sabe? Minha adolescência, um monte de coisa que era comum na época que eu era jovem, e hoje em dia essa galera talvez nem saiba o que é, sabe? Tipo, celular com toque monofônico. Mas é muito legal isso, sabe? De essa sensação, porque eu não posso dizer que é igual, mas me lembra um pouco esse apreço que a galera lá nos Estados Unidos tem com o Rock and Horror Picture Show, que eles vão toda vez, ano a ano, no cinema pra assistir, e a galera às vezes vai se vestindo igual os personagens, e eles falam junto com os personagens, eles cantam as músicas. Nesse filme foi basicamente a mesma coisa, assim, o pessoal repetindo as falas antes dos personagens. Foi um filme que você não foi pra assistir o filme, você foi pra curtir o evento de estar em companhia, vendo Crepúsculo e fazendo piadinha, sabe, e rindo com todo mundo. Foi muito divertido assistir no cinema. Olha só que interessante, porque eu ia até comentar, né? Eu não sei o quão clássico vai ser Crepúsculo de verdade. Quando eu penso no horror, poxa, ele tem uma temática que é muito atual, que antes era super cult e quase um subgênero, mas que hoje tá em, essa questão de direitos humanos, cultura queer, tá super em alta. Crepúsculo eu vejo um movimento ao contrário. Então, quando eu penso, por exemplo, se ele envelheceu bem, não somente como um filme, né, ou um livro, porque o livro vocês já me falaram que não rola, né? Várias pessoas me comentaram, olha, o livro não é tão bem escrito, a adaptação ficou melhor. Então, antes de eu explicar essa questão do envelhecimento, vocês que leram os 3 livros, mas vocês podem focar aqui mais no primeiro, tá? Vamos atentar a ele. Vocês acham que o livro é um livro indicável hoje em dia? Ele é um bom livro? Não. Eu acho que o que o Thiago falou de que o livro só sobrevive no imaginário popular por causa dos filmes, eu acho que é muito real. Porque, assim, os filmes têm um ar camp, assim, sabe? Eu acho que ele sobrevive no nível de rock horror, menos pela temática e mais pelo fato de que ele é bizarro, entendeu? E a própria Catherine Hardwicke, que é a diretora do primeiro filme, né? Ela disse que ela queria que fosse bizarro porque ela via tudo isso de um modo mais gótico e sobrenatural, etc. Enquanto que eu acho que o objetivo da Stephenie Meyers enquanto escritora era uma coisa um pouco mais realista e romântica e menos pra esse lado do bizarro. Mas aí o primeiro filme tem isso, né? As expressões dos atores são estranhas, a paleta de cor é estranha, e aí tudo isso acaba virando meio que ícone, numa coisa meio tipo ícone gay, ícone drag. Tanto que hoje em dia tem show de drag de Crepúsculo, tem show burlesco de Crepúsculo. Meu Deus, onde tem isso? Por favor. Mas eu acho que os livros em si, eles estão numa coisa que é muito da época, e eu acho que ele condensou todos os clichês da época, né, que são esses clichês de tipo, o triângulo amoroso. Na época tava muito tipo de vampiro também, porque era Vampire Diaries, etc. Muita coisa surfou nessa onda do Crepúsculo, né? E aí tudo vira meio que uma coisa retroalimenta a outra, né? Então você tem todo um legado que se atrela, mas que eu acho que se não fossem os filmes, teria virado uma coisa tipo, por exemplo, coisas que eram famosas na época, tipo Hush Hush. Vocês lembram dessa série, gente? Sim, do sussurro crescendo. Exato. É coisa de anjo, né?
que era a versão Crepúsculo, só que de anjo. Que é o mesmo imaginário, são os mesmos clichês, a mesma estrutura narrativa, só que versão, ao invés de vampiros, anjos. E que hoje em dia é completamente esquecido no churrasco, né? Eu acho que Crepúsculo também seria isso, porque, como história, ele é fundamentado em beats muito batidos, assim. E é por isso que o filme se destaca, porque, obviamente, ele segue os mesmos beats batidos do livro, né, da narrativa original, mas ele traz esse elemento de estranheza que a gente não estava acostumado, especialmente se a gente for pensar em filmes para um público mais adolescente, né, que era, tipo, era pra ser colorido, era pra ser bem iluminado, era pra ser aquela atuação, haha, malhação. E aí o filme, eu acho que ele é icônico justamente porque ele subverte isso e aí você não sabe o que esperar, sabe? Você tem uma história que é muito clichê, muito clássica, muito teen, e aí você tem um filme que faz o oposto da estética que você atrelaria a isso, sabe? Mas, sabe, Ana, eu acho que Crepúsculo, ele é tão famoso porque a gente gosta de rir disso até hoje, sabe? É divertido ver um meme que tá zoando com alguma coisa de Crepúsculo. O que mais tem no Instagram, no YouTube, são pessoas que ficam fazendo, né, as paródias, imitando aquelas expressões exageradas dos personagens, fazendo sketches e tudo mais, porque é divertido rir. A trilha sonora, nossa, apresentou muitas bandas, assim, que eu não conhecia, tipo o Paramore, o Muse. Ficou icônico pra mim isso, sabe? São vários elementos. Só que isso tudo é dentro da esfera dos filmes. Quando a gente pensa nos livros, assim, não só é mal escrito, eu reconheço isso, como tem uns problemas muito graves dentro da história, sabe? Se você parar pra pensar, a Bella é uma personagem que claramente tem problemas com o amor próprio, né? Essa questão da autoestima, para ela é uma coisa muito complicada. Ela vai para um lugar onde ela se torna o centro das atenções, ela tem muita dificuldade de lidar com isso, e aí ela começa a se relacionar com um cara que, independente dele ser um vampiro ou não, ele tem umas atitudes muito questionáveis em relação a relacionamento, assim, tipo, gente, eu acho muito importante falar, eu sei que quem tá ouvindo a gente vai refletir sobre isso, mas não é normal uma pessoa entrar no seu quarto sem seu consentimento pra ficar te assistindo dormir, tá bom? Nossa, gente! Nossa, gente! Ó, tá, é isso, né? Quando eu pensei nessa questão do envelhecer, e eu não li os livros, então, mesmo o primeiro, eu não li, então eu não sei como que isso... Amiga, que sabor! Você perdeu um sabor, porque, assim, eles são péssimos, mas você se diverte com quão péssimos eles são. Sim! Por exemplo, eu li O Sol da Meia-Noite, que é o ponto de vista do Edward. E, nossa, amiga, eu nunca conheci uma pessoa tão bizarra, assim. Nossa, todos os pensamentos dele são, assim, deprimidíssimos. Sim! Nossa, são horrorosos. Ele só pensa coisas horrorosas. Fora que o Edward é um narcisista do caralho. Você tá doido, nossa. É tudo sobre ele. E ele é a pessoa mais deprimente do planeta Terra. E, assim, mas é num nível que é tão ruim, mas tão ruim, que dá a volta e fica bom, sabe? Sim. Sei, entendo. O filme, eu acho que ele deixa algumas coisas muito claras, né? Então, pensando nessa questão, e eu acho que, claro, né, o Crepúsculo em si, como vocês já disseram, a história não é sobre o romance, não é sobre com quem a Bella vai ficar. Existem acontecimentos por trás disso, que envolve essas duas tribos, né? Os vampiros, os lobos, existe uma ameaça externa que tá vindo. Eu sei, mas assim, nada disso importa. O que importa de verdade é o relacionamento deles, vamos focar nisso, porque é sobre isso, né? Que o marketing, enfim, construiu em cima, e até hoje os memes são sobre isso, então foi isso que realmente chamou a atenção do público. Vamos combinar que ninguém estava falando sobre grandes disputas territoriais ou tribais. Quando você fala Crepúsculo, o que você pensa é com quem ela vai ficar, ou quando que finalmente o Edward vai dar pra essa mulher aquilo que ela está implorando, né? Há 3 filmes, né? Pois é. A pica gelada do Edward. Pode falar isso, gelado. Gente? Pode. É isso, né? Então, assim, é o que ficou e...
caímos naquela questão da tríade, né? O que a autora queria, o livro em si, o que ficou, ou o filme, enfim. E aí, quando a gente cai nessa questão do relacionamento, reassistindo ao filme, tiveram algumas coisas que me chamaram muita atenção. Eu gosto dessa coisa que o Thiago pontuou há pouco, da insegurança da Bella, né? Porque, claro, eu entendo que todos eles são estereótipos. Até aí, pra mim tá ok. Só que, mesmo pra hoje em dia, a Bella, ela é esse estereótipo dessa adolescente que ela não se encaixa. E assim, gente, nenhum adolescente se encaixa. Porque a adolescência é um período muito difícil da nossa vida, porque tá tudo mudando no nosso corpo, no nosso mundo, e a gente não entende nada. Só que quando a gente olha pra Bella, por exemplo, essa questão de problemas mesmo dela de autoestima, essa questão dela morar numa cidade que é chuvosa e que é fria e que ela não gosta, e ela vai morar com o pai. Nossa, ela tá saindo da cidade dela. Como tudo isso é problemático. Mas aí você olha, e não estou aqui desvalorizando os sentimentos de Bella, tá? Não entenda dessa maneira, mas quando a gente olha, a Bella é filha de um casal que não deu certo, mas que os dois se dão bem. Ela não tem nenhum problema em casa com os pais. Ela vai morar com os pais porque, enfim, a mãe dela vai fazer uma viagem lá com o marido novo, não sei o que lá, e ela vai passar uma temporada com o pai. A cidade que ela mora, e você fala, super desafiante, um lugar novo. Ela chega na escola, ela faz vários amigos automaticamente, sem o mínimo esforço. Ela chega, todo mundo a acolhe. Por falta de autoestima baixíssima, eu sou feia, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou sem graça, tal. Claro, todo adolescente passa por essa insegurança de, eu sou atraente, não sou? Será que alguém vai me amar? Será que não vai? Será que eu sou digna desse amor? Será que eu não sou? Será que eu sou digna de alguém se atrair por mim? Será que eu não sou? É claro que todo mundo passou por isso. Só que por falta de ela tem 3. Porque ela tem, primeiro, o Mike, que é um maninho sem graça que se atrai por ela. Uma das amigas dela ali gosta dele, então ele a convida pra ir no baile. Aí a gente tem o Edward, que é por quem ela se atrai. E a gente tem o Jacob, que eles, dá-se a entender na história que eles eram amigos quando eles eram crianças, os dois crescem, e de repente você vai falar assim, caramba, aquela menina com quem eu comi a terra, agora, não dá pra falar que é um corpão, porque também é a Bella Swan, se tem uma coisa que ela não tem, é um corpão. Mas enfim, ela cresceu, olha só. Não, e eu acho que tem essa coisa de, é uma cidade que tem 20 pessoas e ela é uma pessoa nova. Uau! É basicamente isso, As pessoas ficam em cima dela porque ela é a grande novidade, É legal porque na escola eles vão fazer um editorial novamente sobre, transtornos alimentares, Aí de repente tem essa menina nova que pode inclusive ser capa do jornal porque ela é a grande novidade da escola. Pra você ver como Forks é uma cidade pacata, É uma cidade minúscula, Eles falam no filme que tem, 3.000 e poucas pessoas. Eu entendo que é pequeno e eu entendo que ela não quer, chegando na escola, ser a manchete de jornal. Mas não é como se ela tivesse saído de uma cidade grande, ido pra uma cidade do interior pequenininha e ninguém se importasse com ela, não tivesse amigos e tivesse sozinha. É esse que é meu ponto, entende? E eu acho que tudo isso tem a ver com essa coisa de mostrar que ela não se encaixa. Então, no filme tem uma cena que as amigas dela estão se preparando pra ir no baile e pra mim tá ok ela recusar o convite do Mike e falar, dançar eu não gosto, então não vou, você deveria chamar a fulana que quer ir com você. Amiga, mas é porque é muito aquela coisa que também é muito anos 2000 de ela não é como as outras garotas, ela não gosta de moda, ela não gosta de dança, ela gosta de literatura, meu Deus, como ela é diferentona. Sabe? Aí eu pego e falo assim, você tá com a sua amiga testando roupas, mas você é muito diferente, então você vai pesquisar, você vai ler. Exato, o Edward se apaixona por ela acho que por 2 motivos. Pelo fato de que ela é unicamente que ele não consegue ler, então tem esse elemento de mistério e também de paz de espírito pra ele, Com certeza. Porque eu acho que assim, se ele conseguisse ler a mente dela, ele nem teria se apaixonado. E 2, porque a partir do momento que ele percebe que existe algo de diferente nela, ele começa a ver outras pequenas diferenças e ele torna essas pequenas diferenças coisas grandiosíssimas. Por exemplo, que era uma coisa da época também, ela lê Morro dos Ventos Uivantes. Meu Deus. É uma coisa de agora também, viu, Ana? Porque o pessoal voltou a ler por causa do filme. Exato. E aí eu lembro de todas as minhas amigas da escola na época, e assim, na época eu era muito pseudocult, tanto que eu não era crepusculete, porque eu já era eu sou intelectual. Gente, infelizmente, podem zoar a jovem Ana
Lívia de 14 anos, mas eu era essa pessoa, então eu lia Sylvia Plath e Virginia Woolf, e eu ficava, ai, eu sou tão diferente. E aí, quando todo mundo foi ler Morro dos Ventos Vivantes por causa desse livro, eu fiquei assim, eu estava lendo esse livro muito antes de todos vocês. Mas era muito isso, de tipo, nossa, veja como ela tem uma mente pensante, que é a coisa mais sexy que uma mulher pode ter. Tudo bem, por mim o estereótipo da mulher inteligente que também é atraente, eu acho que inclusive a gente tem que valorizar mesmo, né, porque isso a gente pode pensar. Sim, mas sem desvalorizar as pobres coitadas das outras amigas dela, que tipo, a Ângela, por exemplo, é tão inteligente quanto a Bella, mas assim, até completamente mais, ignorada, né? Exatamente, e aí esse peso, assim como eu concordo muito com isso que você falou, eu acho que isso é um ponto que passa fora de atenção quando a gente é jovem e tem contato com essa obra pela primeira vez, que é o Edward, ele se apaixona por ela porque, é porque é um grande mistério para ele o que ela pensa. Não, é porque finalmente ele tem paz, tá, gente? Porque assim, a gente gosta de paz. Você vai crescer e ninguém gosta de ninguém misterioso, que a gente gosta de paz. E imagina você ter sei lá quantos anos ele tinha quando ele conhece ela. 117. Nossa, 117 anos. E aí todo momento da sua vida é você viver na escola, ouvindo pensamento de adolescente, gente. Que tortura! Que coisa horrorosa. Se eu também conhecesse alguém que é quieto, eu ia falar, nossa, finalmente eu vou me agarrar nessa pessoa também. Não, mas vamos parar pra fazer uma pequena crítica aqui. Vamos combinar, cara, você tem a imortalidade a seu dispor, você pode fazer o que você quiser da sua vida e você escolhe frequentar o ensino médio freaking 300 vezes. Puta que pariu, sério. Mas é a coisa, gente, é a mentalidade mormon da Stephenie Meyers. Se a gente for parar pra pensar, é um pouco isso, de tipo, você viver essa vidinha de novo, sabe? E o Carlyle que impõe uma vida de quase sofrimento, assim, de penitência aos seus filhos, porque se você sofreu o suficiente na vida humana, você vai poder, sei lá, tipo, deixar de ser um vampiro do mal. Tem uma coisa meio que é por isso que eu gosto tanto, eu acho que eu gosto mais de Sol da Meia-Noite do que de Crepúsculo, porque entra justamente nesse conflito interno do personagem, onde, tipo, o Edward, na verdade, e todos os vampiros de Crepúsculo que a gente conhece, todos os Cullen, eles se odeiam profundamente, né? Eu entendo, mas isso, pegando os filmes, tá? Porque os filmes não... Enfim, essa versão... os filmes passam isso bem batido. Passa batido, eu diria até que não tem, né? Porque o que eu vejo ali é um cara, por exemplo, que quando ele se aproxima da Bella... Eu anotei algumas coisas, assim, de como ele trata ela. Os adjetivos foram manipulador, violento, mentiroso... Fala pra ela que ela é louca, fala que ela não tem razão, tenta enganá-la e é extremamente controlador. Isso é o Edward, gente. O jeito que ele trata ela, e eu não tô nem entrando no absurdo da cena do quarto, como o Thiago disse, porque assim, isso, né? Assim, isso é um ponto importante, mas vamos pegar aqui a cena que é muito... Eu acho que existe uma ressignificância dentro da cena. Desse acontecimento mesmo, né? Que ela vai com as amigas, elas vão provar os vestidos, ela resolve andar sozinha. E quando ela tá andando lá na cidade, um grupo de garotos, né? Homens, enfim, a cercam e claramente você fica ali preocupado, porque é claro que eles vão querer violentá-la de alguma maneira, certo? Só que a gente tá vendo nesse filme de uma menina que... O filme e ela está convencendo a gente de que ela é extremamente sem graça, sem sal e que ninguém se atrai por ela. E aí, a importância pra mim daquela cena hoje em 2026 é a gente pensar que qualquer mulher numa situação daquela, independente se ela se sente atraente ou não, estava numa situação de perigo. Quem está errado ali são os caras. Ponto. Ela é a vítima. Ela é a potencial vítima desse assédio e potencial violência. Certo? Ok. Chega o Edward no seu cavalo branco, conhecido como um carro a 1000 por hora, para salvá-la. Ele dá um susto ali nos caras e ele entra no carro transtornado e sai dirigindo o carro como louco. Eu não vou entrar aqui na questão, né, do quão é problemático vir ele salvá-la, porque essa ideia de que a mulher precisa de um homem que a salve, tem isso, porque naquela situação ela poderia ser violentada e é melhor que um homem a salve mesmo do que essa personagem ser violentada, certo? Só que a partir do momento que ela entra no carro, ele se transforma e ele
deixa ela insegura porque ele dirige rápido, porque ele fala que ele quer bater nos caras, porque ele fala que ele quer matar os caras. Ela fala pra ele, cara, você não quer pôr o cinto? Ele olha pra ela e fala, ha, põe o cinto você. Sabe, ele é extremamente grosseiro com ela e a gente pode pensar, poxa, mas é porque ele está abalado. Eu tenho certeza que ele não está mais abalado do que ela estava diante de um possível estupro. Então, assim, você entende como esse filme, quando a gente olha, ele é muito problemático porque ele exalta essa violência que é naturalizada no gênero masculino como se isso fosse algo natural do gênero. Então, se ele mente pra ela e se ele quer convencê-la, por exemplo, de que não, Bela, você bateu a cabeça e você acha que eu não estava do seu lado. Cara, eu sei que o filme quer me convencer de que, assim, ele está escondendo um grande segredo, que por dentro ele tá sofrendo muito, porque ele queria, assim, que ele queria poder se assumir pra ela. O que ele tá fazendo pra ela é manipular ela. É o ele tá mentindo pra ela. É um gaslighting, exatamente. E, cara, quando você vê isso, e assim, o filme inteiro, porque é do começo ao fim, porque a gente volta pra essa piadinha do o quanto que ela quer consumar o casamento. Ela quer consumar o casamento, cara. Ela quer ter uma família, ela quer ter filhos. Pra ela, o conceito de ter um casamento e ter filhos envolve eles consumarem o casamento. E ele se nega do início do momento que ele vê ela até o fim dessa história, o tempo todo. O Edward é um cara extremamente abusivo com a Bella. E isso é colocado na história como, é porque ele é deprimido, porque ele é um pobre coitado, porque ele guarda um segredo, porque ele quer protegê-la da violência do qual ele pode expô-la, porque ele é um ser sobrenatural e ela é uma potencial vítima. Gente, assim, não, sabe? Não. Tem uma coisa que a Ana falou que a gente precisa levar em consideração também, que é a questão do fator religioso, meio que pauta as escolhas narrativas da Stephenie Meyer. Os vampiros, principalmente da família do Edward, eles têm essa questão de serem vegetarianos, né? Eles bebem sangue de animal, em vez de sangue humano. É de peixe que eles bebem, porque peixe é... Quem come peixe é vegetariano. Só por curiosidade. É pescetariano, amiga, quem come peixe. Pescetariano, tá certo. E aí, o que a história tenta vender pra gente, né? Que além de ele ser um vampiro diferenciado, porque ele não faz o mal, ele tem esse conflito interno com a questão da alma dele, né? De que ele já é uma criatura perdida e que ele só tem como destino o sofrimento, e a vida dele, ou melhor dizendo, a existência dele, né, depois da transformação, é uma existência sem significado, sem propósito, e ele vive essa vida blasé, um dia após o outro. Quando ele conhece ela, o mundo dele também muda, só que o que me incomoda é que as preocupações que a Bella deveriam ter são mascaradas por conta desse fascínio que ela vai sentindo pelo Edward. Dessa cena mesmo em que ele salva ela de ser violentada, né, pelos caras ali no estacionamento, a preocupação dela não é tipo, meu Deus, eu quase, sei lá, sofri uma violência aqui. A preocupação dela é, como você sabia onde eu tava? Como você chegou lá tão rápido? E aí, quando ele leva ela pro restaurante, que eles começam a ter uma conversa, ele fala, cara, eu consigo ler mentes, eu consigo adivinhar o que todas as pessoas aqui dentro estão pensando, só não consigo ler a sua mente. A preocupação dela é, tem alguma coisa de errada comigo, porque ele não consegue ler a minha cabeça, então eu tenho alguma coisa errada. Porra, o cara acabou de dizer pra você que ele consegue entrar na cabeça das pessoas e você acha que tem alguma coisa de errada com você? Exato. Esse problema de autoestima da Bella, ele contrasta com essas escolhas de manipulação que o Edward faz, sabe? Então... eu concordo. Junta, como diz o ditado, né? Junta a fome com a vontade de comer. Porque se de um lado... Inclusive, nessa cena do restaurante é muito interessante, Ti, que você trouxe, porque ela fala pra ele, o que tem de errado comigo? E ele fala pra ela, eu acabei de te falar que eu consigo ouvir a mente de todas as pessoas e você acha que eu prometi estar com você? Só que quando ele coloca isso, e a gente pode, do lado de cá, olhar e falar assim, putz, é verdade. Ô, Bella, tá tudo bem, amiga? A narrativa, as escolhas de quem criou a história, as escolhas de quem produziu o filme, o que essa história está me contando é que para uma mulher que tem insegurança, e deixa eu te contar,
todo ser humano tem insegurança, mulheres têm vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 1000, porque a gente é educada a isso, todas as inseguranças dela vão ser superadas a partir desse amor que vem desse cara que é extremamente controlador. É esse que é o problema, entendeu? Pra mim o problema é que a série, o filme em si, ele não questiona o Edward nesse momento. Quem é questionada o tempo todo é a Bella. Tanto que a gente começa esse episódio falando assim, cara, o mundo está acabando, tem uma guerra entre vampiros e a Bella tá preocupada de beijar o cara. E ela não tá errada, tipo, tá certo, ela foda-se se esses vampiros estão com problema. Cara, eu sou humana, eu quero beijar o cara. Ela não tá errada. Mas você entende como a história leva a gente a achar que ela também tá errada? E o quanto que isso é problemático, sabe? Eu ia comentar justamente esse ponto de que apesar do livro e do filme até certo ponto seguir o ponto de vista da Bella, ela não é a personagem principal aqui. Eu acho que a Stephenie Meyer tem um filho favorito, e esse filho favorito é o Edward, e são os Cullen, de um modo geral, porque eu acho que os sentimentos, as complexidades, as emoções, etc, dos outros personagens é ignorada em prol dos sentimentos e as prioridades dos Cullen, né? Então tem isso, por exemplo, por que a Bella, constantemente, a gente não vê, tipo, ela questionar as coisas, a gente não vê ela aceitar tudo isso tão facilmente? Porque o sentimento que importa pra Stephenie Meyers, e aí eu acho que isso acaba, enfim, sendo carregado pros filmes, é o sentimento do Edward, entendeu? Tanto é que, por exemplo, todo mundo fica tipo, porque a Alice vira a melhor amiga da Bella. Não, gente, não. A Alice tá ali pra fazer o que é melhor pra família dela e é melhor pro Edward, mas ninguém ali, em momento algum, está pensando o que é melhor pra Bella, muito menos a Bella. E até aí, a Bella não pensar o que é melhor pra ela, até que faz algum sentido narrativo, no sentido de ela tem autoestima baixa, ela é ignorada, ela é uma adolescente e ela está consumindo, a gente tem que voltar a isso, de tipo, olha o tipo de literatura que ela tá consumindo. Ela lê Morro dos Ventos Vivantes e acha essa a história mais romântica de todas. Ela lê Romeu e Julieta e acha essa a história mais romântica de todas. E aí, você começa a ter uma visão de romance que é baseado sempre em quanto mais sofrido, mais tóxico, mais violento for, mais romântico é, entendeu? E isso em momento algum é questionado nem pela Bella, e aí eu acho que para além da narrativa em si, se a gente for entrar no nível da autora como pessoa, nem pela autora, entendeu? E aí eu acho que a Catherine Hardwicke tinha alguns questionamentos sobre isso, que são, pelo menos pelo que a gente sabe das histórias de bastidores, imediatamente cortados, e é por isso que ela não dirige os outros filmes da série, porque a Catherine Hardwicke tava tipo, oi, existem questões aqui que são meio estranhas, né? Questões aí, não só dessa violência, mas de tipo, de racismo, de esse mormonismo da Stephenie Meyers aí, indo pra um lado meio bizarro, e tudo isso é cortado em prol de vamos fazer a história que a Stephenie Meyers escreveu e vamos adaptar o mais fielmente possível, sendo que assim, vamos ser bem sinceras, adaptar fielmente é também adaptar furos e coisas problemáticas, e ainda mais para um público adolescente que acaba vendo isso e entendendo isso como romance também, né? E aí eu nem vou falar pessoal, porque eu também, né, gente? Você cai no buraco às vezes, né, da cultura. Pessoal torcendo por Chuck Blair em Gossip Girl, pessoal torcendo por lá Vampire Diaries, onde tipo é um arrancando a cabeça do outro, entendeu? E aí vira um pouco esse negócio de romance que aí a gente tem hoje em dia, talvez esse mesmo público cresce e vai consumir, sei lá, o Dark Romance. Mas aí, enfim, entramos em outro mérito, né? Outro ponto. Pra mim não é um problema, por exemplo, quem quer consumir Dark Romance. Não é, né? Enfim, consuma o que você quiser, sabendo o que tá sendo colocado. Mas eu sempre penso, e é uma coisa que tanto eu quanto o Basto a gente fala muito, que é toda vez que você cria uma história, você está defendendo um ponto de vista, porque você tem total controle da narrativa. E as escolhas que são feitas aqui, eu acho que elas são extremamente perigosas. Entendeu? Porque eu estou ensinando para essas pessoas que se um cara é violento é porque ele tem motivos para ser violento. Talvez o cara que é violento com você, independente do seu gênero, é porque ele está num grande processo depressivo. Pô, se você tem depressão, cara, você tá doente. Isso não te dá o direito de ser violento com alguém, manipulador, fazer gaslight, fazer tudo. E outra coisa, ele não está sendo violento, né? Ele está te protegendo. É isso, você entendeu? Então, assim, ele não tá sendo violento. Aonde que ele não tá sendo violento, cara? Mas é porque ele não podia contar o grande
grande segredo. Sabe o que o Edward poderia ter feito depois de ter salvado a Bella no acidente? Ele poderia ter ido embora. Ele poderia, em vez de falar pra ela, tem um passeio que eles fazem, né, que eles vão numa estufa e tal, e ela tá questionando ele, cara, mas o que aconteceu? Porque ela tá, cara, ele salvou a vida dela, o que tá acontecendo? Ela tá confusa, é a vida dela, ela tem direito de saber o que aconteceu. Assim como ele tem direito de não falar pra ela tudo. Beleza. Só que aí ele vira pra ela e fala assim, eu não consigo ficar longe de você, né, lá no restaurante, mas antes ele falou, eu acho que a gente não deveria ser amigo. Pô, se você acha que você não deveria ser amigo dela, por que você tá falando pra ela que você acha que você não deveria ser amigo? Só não seja. Mas, amiga, mas não é uma coisa também muito adolescente, nossa, de tipo, ai, será que ele gosta de mim? Ai, ele não gosta de mim? Ai, ele puxa o seu cabelo. Que é uma coisa que, infelizmente, a gente é socializada, assim, de tipo, exato. Ai, ele puxa o seu cabelo porque, na verdade, ele gosta de você. Então você acaba entendendo esses mixed signals do Edward como tipo, ai, mas talvez na verdade ele goste de você e só esteja escondendo. Que assim, é super tóxico e tal, mas ao mesmo tempo é muito da cultura que a gente cresceu também, né? Tipo, quantas vezes a gente não ouviu isso nas nossas vidas, né? Sim, eu concordo plenamente com você. Eu entendo... Aliás, eu não entendo não. Eu acho que quem fala isso para um adolescente é uma pessoa extremamente irresponsável, que deveria urgentemente tratar suas questões pessoais e aprender a ter relacionamentos saudáveis, tá? Não vou mentir não, eu acho extremamente perigoso. Eu entendo que a gente passou por isso. Eu entendo que várias vezes as nossas inseguranças, quando a gente era mais jovem, você fala assim, pô, será que fulano ou fulana gosta de mim? Mas olha o jeito que me trata, e chega alguém e fala assim, não, mas essa pessoa, sei lá, a sua amiga, que você tá atraída, não tá ligando pra você, mas assim, é porque é sua amiga. Pô, eu sei, né? Se eu tô atraído, se a pessoa tá atraída por mim, tô tentando descobrir, porque eu também sou adolescente meio confuso. Ou, o menino puxou seu cabelo, mas é porque ele gosta de você. Quantos desses relacionamentos você construiu uma família ou teve um relacionamento saudável? Não precisa nem construir família. Com quantas dessas pessoas que puxaram seu cabelo e alguém falou pra você, é porque ele gosta de você, você teve um relacionamento saudável? Que você possa olhar pro passado agora e falar assim, cara... A gente se afastou e não deu certo só porque não deu certo. Mas é uma pessoa que eu tenho orgulho de ter na minha vida. Quantas? Você entendeu? Isso o filme não coloca. Pelo contrário, ele coloca uma justificativa em cima do Edward ser assim. É isso que eu acho que é extremamente problemático. E eu não vejo as pessoas olhando pra isso com atenção. E aí eu fico pensando, pô, pra além, né, das caras e bocas e tal... Meu, eu não sei se tá tão superado assim, mesmo em 2026, se, por exemplo, esses jovens, né, que estão entrando nas ondas dos memes e do TikTok, que foram ao cinema ver o Crepúsculo agora, a saga toda, se eles têm noção de que, assim, gente, você pode gostar do filme, tá liberado 100%, se divirta, tire fotos, fale junto, isso não é sobre isso. Mas vocês têm noção do quanto a Bella, por ser uma adolescente também, ela não sabe valorizar os amigos que ela tem, porque todas as pessoas da escola dela continuam tratando ela bem, mesmo ela tratando todo mundo mal e cagando pra todo mundo. E na vida real não é assim. Se você não for amiga dos seus amigos, você vai ficar sozinho. Tendo dito isso, todo mundo tem noção do quanto o Edward é um babaca e quanto o Jacob, ele tenta. Mas eu também não sei o quanto também tá muito certo, porque o Jacob é um outro ponto, né? E o Jacob também beija ela contra a vontade. Não tem como defender ele, não. E eu acho que a questão é, quando vira meme e Crepúsculo virou meme, existe uma tendência de deixar de analisar criticamente a coisa. Porque analisar criticamente não é divertido, entre aspas. Só que assim, eu particularmente acho divertidíssimo analisar criticamente. Eu acho que é por isso que a gente faz o Quarta Parede, por exemplo. Quando você olha pras coisas com profundidade, não é que aquilo deixa de ser interessante ou você deixa de gostar, mas você entende as nuances do seu gostar. Entendeu? Que é tipo, sim, eu gosto, é nostálgico pra mim, eu me divirto, mas não necessariamente porque eu gosto disso, então eu vou ficar passando pano pra personagem problemático, né, gente? É aquela coisa de tipo, beleza, você gosta do Edward, você é time Edward, blá, 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 mas você não precisa então pegar isso de ser time Edward e replicar isso na sua vida e achar que o seu namorado abusivo que faz gaslighting em você, na verdade é um grande romântico, né? Ou se você for homem, né, que essa é a forma de você proteger as pessoas, né? Proteger a pessoa que você ama. Não é. Eu tava tentando pensar aqui, o que me fez gostar dessa obra, assim, de querer me interessar em ler Crepúsculo quando eu tinha... cafona, né, Thiago? 17 anos. Nossa, pior é que, Domênica, eu senti isso como uma coisa pessoal também, porque eu também sou cafona.
Então... que eu não te conheço tanto, Ana, mas assim, o Thiago é cafona, mas assim, eu falo isso com todo o amor do mundo, Ti. Tá? Mas eu sei, ela assistiu o primeiro episódio da segunda temporada de Modern Love e falou assim, Thiago, assiste que esse episódio é a sua cara. Musical Exatamente. Dentro do trem. Exatamente. Mas eu fiquei pensando assim, né, a bagagem que eu tinha de referências quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, né, que foi quando saiu o primeiro livro. Tipo, a capa é muito bonita, ela é icônica. Aí quando você vê a contracapa, você descobre que é uma história sobre vampiros. E aí, quando eu paro pra pensar no que me fez continuar assistindo... E acabar me afeiçoando tanto, assim, de assistir várias vezes, é essa questão da idealização. Eu acredito que seja assim pra muita gente, sabe? Você pensar num personagem que esperou 117 anos para encontrar a pessoa que é, vamos colocar assim, dentro da perspectiva da obra, tá, gente? É 100% compatível com ele, que sei lá, tudo aquilo que ele sempre sonhou, sempre esperou encontrar em uma pessoa, e teve essa existência de mais de um século, conhecendo muitas pessoas e nunca se interessar por ninguém. E aí, de repente, tem essa menina que ele não só não consegue ouvir os pensamentos dela, como o sangue dela é muito mais atrativo pra ele do que o sangue de qualquer outra pessoa na Terra. E aí, mais pra frente, você descobre que eles formam uma família, né? Que ela fala isso mais pra frente na saga. Às vezes eu tenho a impressão de que eu nasci pra ser vampira, porque tudo aquilo que era imperfeito nela enquanto ela era humana se conserta quando ela vira imortal, né? Ela deixa de ser esse estereótipo da menina desengonçada, desajustada e que não se acha muito bonita pra se tornar uma criatura perfeita, de super agilidade, uma beleza de tirar o fôlego e dessa questão dos superpoderes. E aí, quando eu paro pra pensar hoje... Em razões que me fariam ler essa obra se eu não a conhecesse, se eu não tivesse lido na minha adolescência, são fatores que me afastam, na verdade. Porque, assim, eu não gostaria de namorar uma pessoa como Edward, mas assim, nem de longe, sabe? É um cenário de um filme de terror. É um relacionamento extremamente abusivo, ele é muito controlador. Em nenhum aspecto isso é saudável, nem pra ele, nem pra ela. Quando você mas lê... é que eu acho que pega naquela dor... que, como a Domênica disse, todo mundo tem, que é de querer ser escolhido, né? E aí, se você é escolhido ainda mais por uma criatura que é, tipo, super poderosa, que teoricamente poderia ter qualquer pessoa que ele quisesse, mas ele escolheu você, existe algo nisso também de tipo, ai, será que eu também, aqui esquecida, serei um dia escolhida por alguém, etc. Só que aí é isso, né? Talvez nas nossas próprias dores e das nossas próprias falta de amor próprio, etc., e nos nossos medos, a gente acabe passando pano pra várias coisas que não deveríamos passar, né? E eu acho que isso acontece com a Bella também, assim, se a Bella fosse mais segura de si, eu acho que ela questionaria várias coisas que ela não questiona aqui, né? Eu acho que a fantasia da gente alcançar algum tipo de perfeição é uma coisa completamente humana e até em algum nível é saudável, é uma fantasia. Né? Só que é curioso como pra Bella ser feliz e ser quem ela quer é quando ela deixa de ser ela, né? E passa a ser exatamente aquilo que o marido dela é. Tanto que, assim, apesar de eu odiar o plot da bebê Rasputin no último livro... Ai, gente, não, então, esse bebê... Que é uma coisa... assim, é o auge do mormonismo de tipo, a gente precisa casar e a gente precisa ter filhos, é a única maneira da gente ser uma família felizes e juntos para sempre, é se a gente tiver filhos, que eu acho, tipo, uma narrativa péssima, ainda mais que a Bella tem, tipo, 18 anos de idade, vai ser mãe, enfim, péssimo. Mas, ao mesmo tempo, tem um elemento disso que eu gosto, que é o único momento em que a Bella se impõe. É o único momento que a Bella vira pro Edward e fala assim, você não tá feliz? Foda-se, eu vou fazer o que eu quero ter esse bebê, eu vou ter esse bebê contra a sua vontade. Que eu fico assim, nossa, finalmente, Bella tendo uma opinião dela, por ela mesma, pro bem dela e fazendo a escolha dela, independentemente do quanto isso pode ser ruim e mal visto por todos ao redor dela. E eu gostaria tanto, assim, e eu acho que é por isso que, sei lá, eu acho que Crepúsculo é um terreno fértil pra fanfics, etc. 50 tons de cinza que o diga. Pensei nisso. Mas é que assim, gente, tem tanto potencial pra, tipo, esses personagens crescerem
desenvolverem, e tem tanto potencial pra Bella se descobrir enquanto pessoa antes dela virar vampira e virar, quando ela se tornar uma vampira, virar uma vampira diferente, porque tem isso, né? O vampiro, quando ele vira vampiro, ele também fica congelado na mentalidade dele, né? Que aí eu fico assim, nossa, meu Deus, a Bella poderia ter feito faculdade, a Bella poderia isso e aquilo, mas enfim, a gente fica preso na Bella mãe adolescente, né? Ela vira vampira quando ela já é mãe ou antes? Tipo, ela vira vampira engravida ou ela engravida e depois vira vampira? Ela tem o bebê e aí ela morre tendo o bebê vampiro, e aí pra ela poder ressuscitar, ela vira vampira. Tá, então, tá. Nossa, gente, assim, eu não sei como explicar, então eu vou falar bem diretamente, tá? O Thiago já sentiu, né? Fala, Du, só fala. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. A salvação dessa guria e o único momento onde ela é ouvida é quando ela se torna uma mãe para sempre, porque... Aham, amiga, sim. Nossa, gente, que história saudável, né? Que história que fala sobre direito de escolha da mulher. Que história que fala sobre a importância de relacionamentos saudáveis e do desenvolvimento da individualidade de um ser humano. A única escolha pessoal que a Bella faz é ser pró-vida. Não, calma, que fica melhor, Domênica. Mano, porque... só tá piorando. Assim, eu não sei como explicar pra... Vai. Você vai descobrir que a solução do triângulo amoroso vem com a filha que a Bella tem com Edward, a Renesmee, porque no universo dos livros, a galera do Jacob, né, os lobisomens, eles têm um processo chamado imprinting, que é como se fosse uma paixão platônica obrigatória, assim, você meio que sente um amor absurdo por um ser humano que você não controla e é involuntário, e a partir daquele momento você é fisicamente impossível de se afastar dessa pessoa. E o Jacob tem isso pela filha da Bella com Edward, no instante em que ele põe os olhos no bebê pela primeira vez. Não, e o Jacob ainda fala, tipo, talvez o motivo por eu ter gostado tanto de você era por causa dela, porque eu já sabia que ela estava aí. E eu fico assim, você era apaixonado pelos óvulos? Isso, ele já tinha um amor platônico pelos óvulos da Bella. E aí, olha que legal, ela também se apaixona pelo Jacob. Tipo, pra ela também é involuntário. O bebê, amiga, sim. O bebê. Ah, gente, não é possível, gente, vocês estão inventando. Tá tudo bem, porque o bebê cresce na velocidade da luz, tá? O bebê cresce muito rápido. Em 1 ano, ela já tem 17 anos. Não, gente, vocês estão inventando, não é possível. Não é. É verdade. Não pode ser. Não é possível, gente. Porque assim, não é possível, gente. Não, vocês E não estão só zoeira. isso, amiga, mas assim, dizem as más línguas que o próximo livro de Crepúsculo vai ser sobre a bebê Rasputin, né? Ela já tá prometendo isso tem tanto tempo, assim, eu não sei. Ela já se aventurou a escrever outras coisas. Já rolou até uma parada que ela ia escrever sobre elfos e anões e hobbits, essas paradas. Até hoje não saiu nada. Não sei, não tenho mais esperança, Se ela fizer isso, você sabe que a vida dela está em risco, né? Porque a galera do Tolkien é tipo a galera da Gaviões, né? Não, mas eu acho que se ela for escrever, ela vai ir mais pro reino Fadas Pirocudas, Sarah J. Maas, do que pro reino Tolkien. Sim, faz sentido. É porque eu lembro que quando saiu essa notícia, ela falou especificamente Terra-média. Por isso que eu foquei nos hobbits, entendeu? Voltando no que a gente conversou no começo do episódio, eu acredito que o imaginário dos filmes, como um elemento da cultura pop, contribui muito para que esse carinho continue hoje, sabe? Tipo, é divertido ver os filmes e rir de algumas coisas. E até problematizar algumas coisas. Mas não é uma coisa que eu consigo normalizar hoje, sabe? Não é uma relação que eu consigo olhar e achar saudável. Eu não desejo para ninguém passar pelo luto de terminar um relacionamento e sentir que a sua vida acabou, que não tem significado para sua existência. Qualquer outra coisa que você poderia fazer com a sua vida não importa, porque a pessoa que você amava foi embora. Ela não morreu, ela só terminou com você. A sua vida parou em função disso. Não é saudável e não é uma coisa que a gente deveria romantizar, sabe? Eu entendo isso hoje. Eu acho que uma das melhores coisas
que qualquer pessoa consegue fazer por si é ter um pouco de autoconhecimento. E às vezes, eu gosto muito da expressão, né, em inglês do trusting our guts, né, que aqui pro português não é exatamente isso, mas fica confio no seu instinto, né, ou como a gente diz aqui em casa, eu senti assim na região do umbigo, sabe, e quando eu assisti Crepúsculo, não me pegou. Eu acho que tinha uma questão da idade, né, como eu disse, e de momento de vida e tudo mais. E agora, sabendo de tudo isso, ainda bem, né, que não me pegou. Mas eu acho também que é uma coisa muito da época de vida que você tá, cara. Porque, por exemplo, com certeza. Eu li Apanhador no Campo de Centeio quando eu tinha 12 anos, 13 anos. E, nossa, eu adorei, meu Deus, eu me identifiquei com o Rodolfo Calford, blá, 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 blá. E aí, quando você lê adulto, você percebe que ele é só um adolescente insuportável. Eu acho que Crepúsculo é a mesma coisa, entendeu? Ou você pega o hype nessa época e aí você, como adulto, tem uma coisa nostálgica quanto, ou então você vai pra sempre perceber o quão, na verdade, fraco e falho é essa história, e se você não tem um apego emocional, ela não se sustenta por conta própria. O que é uma pena, né, porque poxa, foi uma coisa que foi tão importante pra tanta gente, e aqui eu tô falando sem juízo de valor mesmo, tá, mas eu acho bem triste que tenha tantos fãs de Crepúsculo que não tiveram uma história com coisas positivas a ser tiradas dela, além de um sentimento de que isso foi importante pra mim quando talvez era a única coisa que eu podia assistir, ou porque as pessoas assistiam na época, sei lá. Me vem muito, você usou o exemplo do Pokémon, mas é mesmo meio que isso, né? O que Pokémon acrescentou na nossa vida enquanto ser humano? Nada, não que tenha obrigação, eu entendo, mas, né, não acrescenta nada, sei lá, Power Rangers, não sei se Power Rangers era da época de vocês, pelo menos não, o imagina, clássico. Eu assistia, com certeza. E eu era Power Ranger amarela. Eu era rosa. E aí o que acontece? Né? Se você for assistir hoje, gente, é ruim. É uma coisa interessante, porque se você assiste as primeiras temporadas, você fala, nossa, como isso é ruim, né? Na época pra mim era bom. Sim, é legal pra você entender, você crescendo, né? E como que você se relacionava com aquilo. Então tem aquele sentimento de nostalgia gostosinho. Se você assiste, não sei se ainda passa Power Rangers, mas eu lembro que alguns anos atrás eu descobri que tava, sei lá, no 20º ano de Power Rangers. Então, ficou sendo produzido, sei lá, por mais de 20 anos Power Rangers, né? Então, ele foi sendo atualizado e tal. E aí, eu fiquei pensando, não assisti. Mas, em respeito à nostalgia, né, da Mini-Do, eu não vou querer assistir uma temporada mais nova, porque se tiver muito high-tech, eu vou falar que é ruim, né? Porque é isso, a gente tem esse apego emocional. Então, o apego emocional eu entendo, mas eu acho triste, depois de tudo que a gente falou, que o apego emocional seja numa obra que tem tantos problemas. Quando a gente olha que são esses problemas mesmo de, tipo, a mensagem que tá sendo passada, né? As escolhas desses personagens, quem são esses personagens, quais são os comportamentos que são naturalizados. Porque os ícones de cara, boca, o lobo ficar gigante, ele fica desproporcional, por isso que ele fica gigante, né? O tanto que o Edward brilha, tal, cara, os memes pra isso, beleza, faz parte desse mundo, vamos zoar. Agora, essa problemática, né, da agressividade, do controle da violência, de ela ser quem ela é, quando ela se torna o que ele é, ou seja, agora ela não é mesmo o que ela é, né? A grande vontade dela é ser respeitada somente quando ela vai ser mãe, sabe? Essa coisa que vai sendo construída dentro dessa história, ou essa questão mesmo do Jacob que vocês me contaram, que pelo amor de Deus, né? Assim, dá pra piorar sempre, né? Sempre dá pra piorar, sabe? O quanto que tudo isso é extremamente, eu acho que triste, sabe? Porque é diferente, por exemplo, de eu pensar a época também ali próximo saiu logo na sequência, Jogos Vorazes, tentaram hypar esse negócio do triângulo, não pegou bem, mas a história não é sobre isso, a história não passa esse tipo de mensagem, entende? Então, você pode gostar ou não pode gostar de Jogos Vorazes, por exemplo, mas ali tem crítica, tem uma coisa de, olha, você tem que sair desse problema, então você vai utilizar as ferramentas que você tiver, mas você vai fazer alguma coisa, você vai ter autonomia. E eu acho que a gente precisa, ainda hoje, de histórias que sejam mais nesse sentido de, cara, sabe, não cai nesses buracos. E pelo que vocês me falam, Crepúsculo é muito uma história de cair em buracos, porque ele naturaliza esse cair em buracos, e aí eu fico pensando que, poxa, gente, sabe, indiquem pras pessoas, se vocês acham que isso é legal de indicar pra novas gerações, mas explica pra elas que isso são buracos, sabe, que não tá tudo bem um cara te salvar ou aparecer no seu quarto, como você disse, sem o seu consentimento, onde virar pra você e falar, você tá louca, eu não tava do seu lado, é claro que eu não tava. Olha, eu vou te maltratar, ser grosseiro e tal, mas eu vou ser, ao mesmo tempo, vou ficar próximo a você, porque eu acho que a gente não deveria ser amigo.
Mas é porque eu sou triste. Então, Dô, eu não sei em que pé tá, talvez a Ana possa atualizar a gente aí, porque ela é bem antenada nessas coisas, mas me parece que Sol da Meia-Noite, que é o livro Crepúsculo Meu Deus do céu, não vai falar pra mim que isso vai ser adaptado. Vai, então, parece que vai sair... Vai virar uma série animada. Em formato de animação. Exato, vai ser uma animação e vai ser diferente de Crepúsculo porque vai seguir o ponto de vista do Edward. Mas será que eles vão atualizar os temas? Será que eles vão, sei lá, tentar dialogar com essa obra com o que a gente conhece hoje da nossa geração, assim, do que a gente tá vivendo? Ou será que vai ser cagado e cuspido o que tá escrito no livro? Porque o livro em si é bem problemático. Eu acho que no máximo, o que a gente pode esperar é essa complexidade de personagem, porque não tem como você fazer o ponto de vista do Edward sem colocar o fato de que ele se odeia e ele se contradiz o tempo todo, né? Sim. Tudo aquilo que ele pensa, ele age o oposto. Então, acho que isso vai ser uma conversa que as pessoas vão ter de como o Edward é bizarro, né? De como o pensamento dele não faz o menor sentido. Mas eu acho que toda a coisa da violência e da toxicidade e etc. Gente, eu duvido que isso seja problematizado, porque não é problematizado em Sol da Meia-Noite. E eu não acho que a série, ainda mais que a série vai ser, tipo, meio essa vibe anime, etc. E a gente tem que lembrar que o universo de anime também tem muito romance tóxico. Eu não acho que vai ser o lugar pra isso. Eu acho que cabe. O que eu vejo com bons olhos é que, pelo menos na minha bolha do TikTok, assim, todas as pessoas que falam de Crepúsculo hoje em dia estão falando de um ponto de vista de vamos reanalisar, vamos pensar, a gente ama essa obra, mas o que a gente ama nessa obra? O que ela tem de bom e o que ela tem de ruim, o que ela tem de bizarro e pensar criticamente sobre isso, assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas que gostam de Crepúsculo de uma maneira, tipo, real, mesmo elas têm essa noção de que é falho, então elas também não... Quer dizer, pode ser que seja eu na minha bolha, né? Mas eu sinto que não tem tanto a passada de pano que tinha 20 anos atrás, sabe? Se as pessoas conseguirem ver esses pontos que a gente levantou aqui, já é um passo, né? É esse que é o lance, né? É o famoso abrace suas contradições. Você pode gostar disso, tá tudo certo, goste do que você quiser, mas tenha ciência que é bem problemático. E aí, se isso fizer sentido pra você de continuar gostando ou não, a gente não tem controle sobre isso, aí você segue sua vida com base nisso, né? Mas é isso. Então, eu gostaria de agradecer pessoalmente a vocês dois por me convencerem a nunca mais passar perto disso. Muito obrigada. Fizemos um bom trabalho, Aninha. Então quer dizer que você não vai assistir todos os filmes pra ver a bebê Renesmee se apaixonar pelo Jacob? Meu Deus. Olha, eu juro assim, eu vi várias cenas já, né, do bebê, que parece sei lá, se era um CGI, que coisa que era aquilo, aquele demônio. É um CGI. Teve uma versão Mechatronic que ficou muito bizarra, aí eles substituíram pelo um CGI. Que ficou muito bizarro também, né? E aí, você fica imaginando como é que era o animatronic, né? Então. Tem mas, foto. Assim, eu não quero ver, não. Eu não, Thiago, pelo amor de Deus. Mas assim, eu vi aquele negócio, assim, e toda vez que isso aparece pra mim aleatoriamente, porque eu nunca pesquisei, mas internet, né? As coisas chegam pra você. Eu olhava pra aquilo e eu sempre pensei, como é que eles tiveram coragem? Porque assim, bom senso não teve. Mas eu não tinha noção do tamanho que era o problema. Quer dizer que a cara dela ainda não é o maior dos problemas. Eu entendo não, agora. Não é não, pelo contrário. Assim, cara, mas, ó, é uma ressignificação daquela cena, entendeu? Muito bom, muito bom. De todos os males, assim, no fundo eu não me iria me importar, assim, de passar por uma recalchutada, sabe? Que nem acontece com a Bella, assim, sabe? Dar uma revitalizada no cabelo, alinhar ali a sua coluna vertebral que foi partida ao meio, você ficar bonitona, assim, ter super velocidade, né? Eu não ia achar ruim, não, mas só parei por aí também, não, só queria ser o Vampiro X-Men mesmo. Não, os poderes eu concordo que são legais, mas assim, sabe como é que você pode fazer isso, Ti? Fazendo uma academia, cuidando da alimentação, dormindo 8 horas por noite, essas coisas assim, meio, né? E aí o seu superpoder vai ser viver
longamente no pós-apocalipse. Yay! Exatamente. E também vai ter um incrível poder de, embora, tá, gente, eu faça essas coisas, e aí eu posso falar por mim, você vai também ter o incrível superpoder de ficar, às vezes, muito mal-humorado, entendeu? Mas a vida é assim. É melhor ser mal-humorado de coluna reta, sem dor, do que ser a Bela, né? Então é isso. A moral da história é essa: faça academia para não ser a Bela. Gente, será que a Bella um dia vai acordar na vida de vampira dela e pensar assim, nossa, eu odeio o Eduardo? Olha, tá aí um bom tema pra uma fanfic, eu diria. Essa é a minha fanfic pessoal, gente. A Bella um dia cresce, entendeu? Porque ela nunca vai desenvolver o lóbulo frontal dela, né? Porque tá paralisada nos 18 anos. Mas eu espero que pelo menos ela desenvolva um senso crítico vampiresco, onde ela acorde um dia e pense, nossa, no fundo eu odeio esse cara, deixa eu ir embora. Será? Ah, duvido. Imagina, amiga, Stephenie Meyer, você acha que vai ter divórcio? Tá doida? É até que a morte os separe. Eles não vão morrer, então... Nossa! Mas assim, se de tudo isso que a gente falou aqui você ainda não se convenceu, eu recomendo muito o vídeo de análise que o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, fez, né, sobre a série como um todo, que inclusive ele trouxe uma informação que eu não sabia, que não ficou, tipo... divulgada amplamente assim na época, né? Que é justamente sobre o Jacob. A apropriação cultural que a Stephenie Meyer faz das tribos Quileutes, né? Ela mistura várias histórias dos povos originários norte-americanos e ela se apropria disso, ela mistura essas histórias para formar o universo dela e ela não deu reconhecimento nenhum. Tipo assim, teve uma série de discussões que foram levantadas, inclusive sobre a questão contra a violência, né, sofrida pelos povos originários, e ela não levantou nenhum momento para se pronunciar sobre e nem forneceu qualquer parte do lucro que ela teve com a série para eles, né, porque ela se apropriou das lendas, da cultura e inclusive ela fez uma interpretação livre, né, do que seria essa questão dos metamorfos, né, porque eles acreditam que os antepassados deles são originários de lobos, né. Então, ela se apropria disso para justificar a presença dos lobisomens na história dela, o que é uma questão problemática, né? Muito, muito. Eu acho que nisso o filme ele é muito claro, né, de demonstrar que o Jacob, ele é um originário ali e fica muito confuso mesmo a história. Eu tinha imaginado que ela tinha mesmo se baseado em algumas culturas, não quis muito entrar nisso no episódio, por isso que eu nem trouxe, me atentei mais à questão dos perigos, né, dos abusos de relacionamento, fragilidades dos três personagens, mas principalmente do Edward, porque eu sei que ele é o grande, né, a gente tem gerações e gerações de pessoas que gostariam de ser a Bella para ter um Edward, sabe, ou se submeteriam a um relacionamento com o Edward para se tornar essa Bella, né, fodona que como o Thiago disse alguns minutos atrás. E eu não quis entrar muito nessa questão do Jacob, porque eu, enfim, não tenho conhecimento suficiente, né, mas eu acho que isso o filme deixa muito claro que existe meio que um pouco caso ali. É tudo meio jogado, é tudo meio esquisito, assim, e realmente é uma problemática ainda maior, né? E é muito triste, é muito irresponsável. A Meyer poderia, né, enfim, repensar isso e criar vergonha na cara, né? Acaba sendo muito triste. Bem, passado tudo isso, vamos agora dar algumas dicas. Pode considerar aí dicas culturais, dicas do que fazer, do que assistir, do que ler, onde visitar, para que os nossos ouvintes possam aí se divertir. Até o nosso próximo episódio. Ana Lívia,
que dica você traz pra gente hoje? Eu fiquei pensando em quais histórias de vampiros, então eu indicaria No Lugar de Crepúsculo, e especialmente vampiros que têm uma pegada talvez mais adolescente, mais jovem, etc, porque eu acho que os vampiros mais adultos, eles têm normalmente mais visibilidade, né? E aí eu pensei num filme canadense de 2023 que eu assisti na Mostra Internacional de Cinema daqui de São Paulo, mas que hoje em dia tá fácil de encontrar na Netflix, que chama Vampiro Humanista Procura Suicida Voluntário. Caraca, que nome maravilhoso! Fantástico, e é um filme super engraçado, porque ele tem uma pegada muito Crepúsculo, que é basicamente, nesse universo, os vampiros nascem, eles não são... Eu acho que dá pra eles serem criados, mas dá pra, tipo, eles só nascerem de uma família de vampiros. E essa menina nasce vampira, e ela precisa começar, ela tá numa idade, assim, de, tipo, sei lá, 16, 17 anos, sei lá, que ela precisa agora começar a caçar as próprias vítimas, né? E eles só conseguem se alimentar de sangue humano, não tem outra possibilidade, mas até então ela tava se alimentando de, tipo, sangue doado, voluntário, sei lá, enfim, não lembro exatamente. E aí agora ela precisa começar a caçar, e ela é moralmente contra a ideia de você sugar o sangue de outra pessoa sem a pessoa saber, e, meu Deus, coisa horrorosa. Então ela está procurando online um suicida voluntário que queira morrer pra ela poder beber o sangue dele. E é muito sobre isso, assim, sobre uma jovem que não se encaixa na família de vampiros dela, encontra um outro jovem humano que também não se encaixa, que quer morrer, que tem várias questões, e aí juntos eles começam a curar essas dores e esses problemas pessoais que eles têm. Mas o filme é muito irônico, muito engraçado, ele é independente, e eu acho que ele traz certos assuntos que tem em Crepúsculo, mas ele trata disso de uma maneira muito mais realista, mais complexa, e, enfim, e o filme, ele abertamente diz, olha, é problemático sim, mas sempre vai ser, né, porque é literalmente uma pessoa querendo morrer e a outra querendo matar. Mas dentro dessa premissa, ele é bem engraçado e bem um humor bem, assim, ácido, eu diria. E eu gosto muito, recomendo, tá na Netflix hoje em dia. Excelente. Ti, que dica você traz pra gente? Para você que tá vivendo numa caverna e não conhece ainda, eu vou indicar a série Invencível, que tá na sua 4ª temporada no Prime Video. No momento em que a gente tá gravando esse episódio, obviamente, tá saindo com episódios semanais. Invencível é uma série de animação inspirada, né, na HQ do Robert Kirkman, que conta a história do Mark Grayson, que é o filho, né, do super-herói mais poderoso do planeta Terra, que quando vira adolescente ali no ensino médio, descobre que ele próprio tem os mesmos superpoderes que o pai, e aí ele integra uma equipe, né, que tem muita semelhança, assim, né, com Liga da Justiça, Vingadores, tem muitos elementos desses dois universos, só que a série, ela vai para uma outra vertente, assim, né, eu preciso, inclusive, avisar que ela é um pouquinho mais violenta, assim, ela tem muitas cenas explícitas, né, de violência, mas ela traz umas reflexões muito interessantes. Como eu falei, ela já tá na 4ª temporada. No elenco a gente tem nomes de peso como J.K. Simmons, a Sandra Oh, de Grey's Anatomy, pra quem curte. Tem dublagem em português brasileiro. É muito divertida a série, muito legal. Vale muito a pena pra quem quiser continuar, né, nesse universo dos super-heróis, mas tá querendo uma coisa fora do convencional. Arrasou, gente. Adorei a dica de vocês, e pegando um embalo aí, já que a Ana puxou o tema vampiro e o Thiago puxou o tema animação, a minha indicação é Castlevania, que também é uma série de animação da Netflix, que é uma adaptação também em série, mas nesse caso do jogo Castlevania. É simplesmente espetacular. É uma animação que me surpreendeu muito pela qualidade, pelo roteiro. Não vou dar spoilers, não vou entrar em muitos detalhes, mas se você quiser assistir uma boa animação, se você já jogou Castlevania, se você já ouviu falar de Castlevania, se você gosta de histórias de vampiro, histórias do Drácula, eu recomendo que você dê o play aí na Netflix
e assista Castlevania. Vale salientar que Castlevania é bastante violento, tem várias cenas de violência, porque tem várias cenas de luta muito bem feitas, mas também é uma série bastante adulta, tá? Então trata de temas adultos. Então, por favor, se você for uma pessoa menor de idade ou se você for uma pessoa que vai assistir isso como menor de idade, esteja atento para essa questão, tá bom? E aí, o que dizer de Crepúsculo, né? Espero que você tenha gostado desse episódio tanto quanto eu gostei de gravar com a Ana Lívia e o Thiago. Se você quiser acompanhar a Ana, segue ela aí no Instagram. Ela fica lá em Ana Lívia MS. O Ana dela é com 2 N's. O Thiago continua sem redes sociais, então a melhor forma de você falar com ele é deixando um comentário aqui neste episódio. E eu, você já sabe, estou lá no Instagram em domenica.mendes e o Perdidos na Estante também tem o seu Instagram, é o Perdidos na Estante Pod. O pod é de podcast. Aproveitando esse momento, eu quero agradecer a sua companhia e atenção a este episódio e mandar um beijo especial para o Erdi, que deixou um comentário super bacana lá no Spotify, no episódio sobre One Piece, temporada 2, para Imoura e Daniele CF, que comentaram sobre a volta do Cabuloso Cast Drops. Inclusive, aguardem, porque vai ter mais episódio do Cabuloso Cast em breve aqui no feed do Perdidos. E também mandar um beijo mega especial para minha queridíssima amiga Priscila Armani, que ouviu e gostou de todos os episódios da trilogia dos filmes da Agatha Christie. Então, sem mais delongas, fique bem por aí, não deixe de seguir o nosso podcast na sua plataforma favorita e de também compartilhar este episódio. Um beijo e até breve! Você acabou de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Este episódio foi apresentado por mim, Domenica Mendes, por Thiago Augusto e Ana Lívia. A pauta e a produção do episódio são minhas. A edição foi feita pelo Leonardo Tremesquim. A vinheta foi montada pela Isso Aí Design, com narração da Jo Bonner. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!